Fala, amigo personal! Aqui quem fala é o Rafael Lund, também sou personal, alguns de vocês já devem ter assistido outros vídeos aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante corriqueiro, que é treinamento concorrente. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos entender os conceitos, né? De maneira geral, dentro do treinamento, a gente utiliza o treinamento de força, especialmente para desenvolver força e hipertrofia, e o treino aeróbico para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, mas também, de alguma forma, né, dentro de programas de emagrecimento. Por uma questão de tempo ou por facilidade mesmo, alguns treinadores tendem a juntar uma estratégia com a outra, ou seja, juntar numa mesma sessão força e aeróbico. Quando a gente junta numa mesma sessão o treino de força e o treino aeróbico, a gente dá o nome de treinamento concorrente. Essa é a ideia, essa é a definição de treinamento concorrente, a junção de treino de força e treino aeróbico. E aí uma pergunta que fica bastante na cabeça das pessoas é, tudo bem, eu juntei o treino de força e o treino aeróbico, mas qual eu faço antes? Faço primeiro a força? Faço primeiro o aeróbico? Bom, essa é uma dúvida bastante pertinente, eu posso dizer para vocês que eu fico bem à vontade de falar sobre esse tema, porque foi o tema da minha tese de mestrado. Na minha tese eu também tinha essa dúvida, né? Bom, o que será que vai ser mais eficiente, por exemplo, para quem quer emagrecer? O que vai ser melhor para quem quer ganhar massa muscular? Porque eu já tinha lido alguns estudos, especialmente sobre a situação hormonal, de que era mais favorável você fazer o aeróbico antes para gerar hipertrofia, porque tinha uma liberação maior de GF1, testosterona e GFPB3, mas ao mesmo tempo, né, eu também já tinha visto uma ideia e um conceito de que se eu fizer a força antes do treino aeróbico e depledar os meus estoques de glicogênio, quando eu chegar no aeróbico, eu provavelmente já vou ter menos capacidade muscular para fazer aquele aeróbico e, consequentemente, o meu corpo vai ter que se adaptar utilizando mais gordura como fonte de energia. Então, esses eram os dois conceitos que eu tinha antes da minha tese de mestrado e antes de começar a pesquisar sobre esse tema. E o que a gente viu no final de tudo, eu já vou dar direto a resposta para vocês, é que não há diferença entre fazer o aeróbico antes ou fazer o aeróbico depois da força para quem quer algum componente de hipertrofia. Então, assim, ou emagrecimento. Né? Se você quer algum componente estético, não faz diferença. Aí eu diria que, de repente, a preferência do seu aluno faz toda... é que tem que ser levada em consideração. Agora, se você quer desenvolver, por exemplo, a sua força, é importante que você faça a força antes. E embora não exista diretamente um efeito de interferência quando você faz a força antes do aeróbico, eu diria que se você quer desenvolver a sua capacidade aeróbica, você deveria fazer o aeróbico antes também. Embora não exista isso, assim, né, eu sempre prefiro dar prioridade à atividade que eu quero fazer como sendo a principal. Então, se o meu objetivo é hipertrofia, eu vou dar ênfase na hipertrofia, eu vou começar com a força, porque eu sei que vai haver um prejuízo do treino subsequente. Agora, se eu quero desenvolver a minha característica aeróbica, se eu quero gerar um emagrecimento, ou seja lá o que eu quiser fazer, mas que envolva mais o componente aeróbico, é importante que eu comece com ele também. Mas se eu estiver pensando em emagrecimento, será que seria melhor eu usar estratégias de alta intensidade junto com o treinamento concorrente? Ou seja, se eu fizer um HIIT junto com a musculação, é melhor para emagrecer ou não? Poucos estudos compararam, né, o fato de eu fazer o treinamento concorrente com HIIT ou treino moderado. Mas de maneira geral, né, para quem estuda emagrecimento, a gente percebe que o tipo de modalidade que você escolhe até influencia, em certo ponto. Mas o que mais influencia é o que você come, é a qualidade dos seus alimentos. Então, assim, eu diria que a escolha de uma atividade ou outra, ela tem muito mais a ver com o cliente que você vai trabalhar, com o que ele tem e o que ele precisa, e o que você tem que efetivamente fazer. Vamos usar um exemplo prático. Se eu tiver um aluno que tem um componente muscular baixo, ou seja, tem pouca massa muscular, independente de ter muita massa gorda ou pouca massa gorda, mas eu quero desenvolver as duas características para essa pessoa, o que eu vou dar prioridade? Ao treino de força. Agora, se eu tiver um aluno que desenvolve muito a característica de força, mas não tem o sistema aeróbico desenvolvido, ou de qualquer forma, né, o cara desenvolve bem hipertrofia, mas ele quer emagrecer. Eu já sei que se eu trabalhar um treino de força muito intenso com ele, pode ser que na balança ou pessoalmente ele de alguma forma desmotive. Então, assim, pensar um pouco nessas características tem que ser levadas em consideração na hora que você vai prescrever o treino. Porque o cara, além de tudo, ele tem que estar motivado. Como é que eu faço na prática? Se o cara tem um mínimo de massa muscular adequada, ou se ele precisa desenvolver mais a massa muscular, eu coloco a força antes. Se o cara tem uma massa muscular boa, desenvolve bem isso, especialmente se é mulher, porque a mulher não gosta de ver a balança subir, eu acabo deixando a força para depois e dou uma prioridade no treino aeróbico. E eu particularmente sempre gosto de usar o treino de alta intensidade. Eu normalmente dou ênfase ao HIIT, porque a gente tem uma restrição de tempo, né? O nosso tempo, nossa aula normalmente dura em torno de 1 hora, isso quando o cara não atrasa, né? Mas a nossa aula normalmente dura em torno de 1 hora. Dentro de 1 hora eu tenho que conseguir fazer tudo o que ele precisa. Então acaba que é mais eficiente em relação ao tempo usar uma estratégia de intensidade como treino intervalado. Eu normalmente opto por fazer o HIIT associado à musculação. E a escolha de fazer a musculação antes ou depois, quando eu vou juntar as duas atividades, ela é feita principalmente por uma questão de preferência do aluno ou aquilo que eu enxergo que é mais importante para aquele aluno. Se existe alguma coisa que é mais importante daquele aluno treinar, eu coloco antes. Mas se eu for juntar o meu treino de força com o meu treino aeróbico,
pode ser que o tempo de treino ou o volume de treino fique muito grande. E na verdade era isso que gerava o efeito de interferência antigamente, porque os treinos tinham volumes muito grandes. O que eles faziam? Bom, eu tenho um treino de força que é para hipertrofia, por exemplo, e tenho um treino aeróbico que é para emagrecimento. Se eu juntar os dois, o meu treino vai ficar enorme, porque o treino aeróbico era feito em intensidade moderada e longo, e o treino de força também tinha um volume bem alto. As pesquisas atuais têm usado volume de treinamento bem mais baixo e conseguido resultados similares. Então, normalmente, né, eu diria que você vai usar ali, quem me acompanha já deve ter percebido que eu uso uns programas de força com um volume de série baixo. O que significa isso? Eu tendo a fazer no máximo 15 séries por treino. O que seriam 15 séries por treino? Se eu fizer 5 exercícios, por exemplo, em 3 séries cada um, já deram 15 séries. Normalmente eu não levo muito mais do que 30, 40 minutos para fazer um treino desse, né? Se eu der mais ou menos 1 minuto a 2 minutos de intervalo entre cada exercício, eu não passo muito de 30 a 40 minutos. E aí me sobra ali mais tranquilamente uns 20, 25 minutos para fazer um treino aeróbico. E é por isso que eu escolho o HIIT. Por quê? Porque com eficiência de tempo. Em 20 minutos a gente com certeza consegue fazer, por exemplo, um protocolo de Dibala, 10 vezes de 1 para 1. Ou se eu quiser fazer um protocolo mais intenso, também dá, tipo um Tabata. Mas acaba que na vida real ninguém consegue fazer um Tabata tão intenso quando ele foi prescrito em 1996 lá pelo Snoop Tabata e tal. Então eu prefiro usar os volumes um pouquinho maiores. Eu normalmente coloco em torno de 15 a 20 minutos de treino aeróbico, distribuídos de forma intervalada, usando a estratégia do Dibala de 1 para 1, ou usando a estratégia do grupo do Islow, que são 4 minutos de esforço para 3 de recuperação, e aí você faria isso aí em torno de 3 vezes, que dá 21 minutos. Então assim, tem várias estratégias que eu vou adotando, usando protocolos às vezes já existentes, ou que eu mesmo vou criando, assim, né, 30 para 30, 1 para 1, 1 para 2, para desenvolver a característica do meu aluno. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, curte, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo, se tiver dúvida pode deixar aqui embaixo também. Vai ser um prazer poder abordar essas coisas nos próximos vídeos, ou até mesmo responder, se for algo simples, senão a gente faz um outro vídeo para isso. E não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser sempre avisado quando eu postar um novo vídeo. Te espero na próxima. Um abraço. Eu começo como o vídeo, Perlinho? Olá, gente. Eu tô bem, tô bonitão. Fala alto, tá? Tô sensuelen? Você fala personal. Aqui quem fala é Rafa Lund e hoje a gente vai falar sobre treino concorrente. Preciso me concentrar. O que é treino